Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Todos na torcida, já acaba ganhando confiança. Hoje tinha um torcedor lá no céu, lá olhando por nós, a filha dele entrou comigo. Sexta-feira eu pude participar do programa, emocionei bastante porque, por ser pai, por saber da história, né? Só me pediram para participar do programa e do nada tinha toda aquela coisa envolvida. Feliz de poder estar aqui hoje, prometer o gol, cumprir e comemorar aquele capacete, já que ele era um torcedor símbolo aqui do clube. Espero que possa ter relembrado um pouquinho ali em alguns minutos que eu pude registrar essa comemoração. Bora. Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Pois é, torcedor, hoje foi diversos conteúdos aqui no Cast Coral, né? Fizemos o pré-jogo logo cedo, né? Às 8 da manhã. Depois fizemos um vídeo informativo sobre algumas coisas que está acontecendo da SAF. Fizemos o pré-jogo ao vivo, direto do Arruda. E agora estamos aqui para o pós-jogo, ou seja, 4 conteúdos. Se você não assistiu nenhum, eu te convido para assistir todos eles, que foram muito massa, muito show de bola, torcedor. A gente agradece, né, a todo mundo que esteve com a gente na audiência do ao vivo também. A gente teve uma hora, torcedor, que chegou a 1.800 torcedores. Aliás, 1.800 aparelhos conectados de forma simultânea no nosso pré-jogo ao vivo. Ou seja, audiência muito massa do Cast Coral. Deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. A gente vai mostrar os gols aqui para vocês, né? Vocês viram aí, né, no início do vídeo, que o Thiago Galhardo falando sobre a homenagem que ele fez na comemoração do gol, lembrando o Super Santa, o eterno Super Santa, o eterno Cuscuz, que faleceu há um pouco mais de um ano, né, de um acidente de moto, mas está lá do céu, olhando a boa fase do Santa e protegendo e dando força ao Santa junto com o Papai do Céu, que esse ano, com fé em Deus, Santa Cruz vai subir para a Série C. Santa Cruz líder no geral, torcedor, líder do geral. O Asa perdeu, vamos mostrar a classificação, como é que tá, do grupo do Santa, do grupo do Asa, e também, se terminasse o campeonato hoje, quem o Santa Cruz pegaria. Então, inclusive também vamos mostrar os gols e dar a nossa opinião, torcedor. Então é muito importante você deixar o like, se inscrever, você que não é inscrito, e ser membro, torcedor. Se você quiser ser membro do Cast Coral, tem um botãozinho aqui, seja membro, ou então na descrição, você seja membro, incentiva o nosso trabalho, tá bom? Aqui, ó, os nossos patrocinadores, né, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Postos de Lube, Jogo de Ouro.bet, Teixeiras e Seixas, Pizzaria e Restaurante Passira, ZS Out. Um abraço para todo mundo aí que tá incentivando o trabalho do Cast Coral. Aqui, ó, as bolachas da Vovó Vera, torcedor. Pois para assistir esse pós-jogo com uma bolachinha com o café, é show de bola, maravilhoso. E também Pé Point, se você quiser botar uma sandalinha boa para relaxar os seus pés, tanto grandendo quanto havaianas, na Pé Point, em 2 endereços. Água Fria, ao lado do Mercado de Água Fria, e em Afogados, na Rua São Miguel, na Rua do Cartório de Afogados, torcedor. Vamos embora, torcedor. Vamos agora, né, falar sobre esse pós-jogo, né? Quem gostou do jogo? Eu, particularmente, gostei muito do primeiro tempo. Foi o melhor primeiro tempo que o Santa Cruz fez em todo o campeonato. O Galhardo, no pós-jogo, né, do jogo contra o Ferroviário, ele disse: alguém vai pagar domingo no Arruda. E o Souza pagou, torcedor. O Santa Cruz amassou o Souza no primeiro tempo. Eu contei com 20 minutos de jogo do primeiro tempo, o Souza não tinha passado no meio campo. O Santa Cruz amassou. Antes do Santa Cruz fazer o primeiro gol de pênalti com o Galhardo, o Santa Cruz tinha criado umas 3 a 4 chances claras de gols. Ou seja, um volume muito bom do Santa Cruz. Destaque também para a preparação física do Santa Cruz. Que preparação física boa. O Santa Cruz está voando mesmo no campeonato. A questão física, a gente parabeniza, né, o preparador físico que foi trazido com o Marcelo Cabo. Esse aqui, ó. Inclusive o cara foi até preparador físico do Flamengo, tá? Então o cara elevou o nível da preparação física do Santa Cruz. E
a qualidade do Santa, né? O Santa Cruz amassou o Souza, foi muito bem o Santa Cruz no primeiro tempo. No segundo tempo, normal, o Santa Cruz ganhando 2-0, esperou um pouco o Souza, criou diversos contra-ataques, mas não fez mais gols porque não quis, tá? O Santa Cruz foi muito bem. O Santa Cruz começou a partida inicialmente com esses 11 jogadores aqui, torcedor, e aí eu vou criticar, né? Lógico, a gente vai criticar de forma construtiva, lógico, porque aqui a gente não tem o intuito de queimar nenhum jogador, mas a gente analisa o que a gente vê. Não sei se vocês concordam comigo, torcedor, mas o Totti hoje foi muito abaixo. O Totti voltou a jogar mal, já tinha jogado mal no último domingo contra o Ferroviário, jogou mal novamente hoje. O pior do Santa Cruz hoje foi o Totti. O Felipe Alves também mais uma vez falhou, tá? O Souza não fez o gol porque não quis ir por falta de qualidade do atleta, que o Felipe Alves entregou uma bola no pé do atacante do Souza, que rolou ali, o cara meteu na trave sozinho, sem goleiro. Então ele voltou a falhar, o Felipe Alves. No segundo tempo ele novamente falhou, deu outra entregada. E aí, torcedor, o que a gente tem que falar, né? Isso é uma característica do Felipe Alves. Ele já fez isso em diversos times, né? Essa saída de bola dele, inclusive é muito boa, tá? A saída de bola do Felipe Alves, mas uma hora falha. E aí hoje ele falhou 2 vezes. Hoje ele falhou 2 vezes. Essa saída aí, eu não gosto dessa saída, tá? Goleiro eu acho que tem que fazer o fácil. Tem que saber jogar com os pés, tem. Mas esse excesso de confiança me preocupa muito. Porque no mata-mata, se pega um time qualificado, certamente o time vai fazer gol. Então assim, eu não gosto. 2 falhas do Felipe Alves, que já tinha colecionado diversas falhas no último jogo. E aí a gente não vai pedir pro Felipe Alves mudar esse estilo de jogo dele, porque ele não vai mudar a característica dele. Tá bom? Então o torcedor inclusive vaiou o Felipe Alves. Eu não concordo, tá? O Santa Cruz tava ganhando. Eu não concordei. Tem que cobrar. E é o que a gente tá fazendo aqui. Tem que cobrar do Felipe Alves para ele melhorar, né, nessa questão aí. Ele não teve trabalho, não fez nenhuma defesa perigosa, só fez uma. Lembrei agora, no segundo tempo, né? No primeiro tempo, não, no segundo tempo foi. Ele fez uma defesa perigosíssima, né? O cara cabeceou no chão, ele espalmou para o escanteio. Então essa foi a defesa que o Felipe Alves fez. Apenas uma defesa, o Souza não levou muito trabalho para o Santa Cruz, torcedor. E aí, torcedor, se terminasse hoje o campeonato, né, o Santa Cruz enfrenta... Você que tá ligado na TV Coral, solta o link para todo mundo, avisa que tem pênalti aqui no Arruda e que é Thiago Galhardo, o TG9, quem está pronto para bater, o Arruda tá pronto para explodir. Câmeras ligadas dos celulares, Thiago Galhardo contra o goleiro, gol! É do Santa Cruz! Thiago Galhardo, em cobrança de pé. Baixo, rápido, o Thiaguinho se antecipa. 2 zagueiros fechavam com ele. Thiaguinho muito mais rápido. Se coloca no meio da zaga do Souza. Caminhando para 22 pontos no Campeonato Brasileiro. Que você fizesse uma análise do que foi o seu time no primeiro tempo, né, que teve um domínio absoluto, construiu o placar que poderia ter sido maior pelo volume de criação de jogadas, chances desperdiçadas em relação ao segundo tempo, que me pareceu um pouco apático. Até um colega nosso que comentou de que o termômetro da torcida é o que se vê dentro de campo. Teve um momento no segundo tempo que estava um silêncio, parecia jogo de tênis. Queria que você falasse sobre esses 2 tempos na partida do Santa hoje. A gente fez os primeiros 25 minutos avassalador, né? A gente poderia, sem sombra de dúvida, com todo respeito ao Souza, ter feito 3-4-0. Tanto era a imponência do nosso jogo, tanto que a gente estava... Tudo aquilo que me faltou no jogo do Ferroviário, eu trabalhei muito a semana para que a gente pudesse ter hoje no jogo do Souza. É jogar no campo do adversário. Então, a gente fez 25 minutos de como eu treinei a semana toda. E aí a gente faz 2-0, com caixa para fazer até 3-4. E aí, cara, futebol não é uma coisa assim que a gente mexe no botão para lá e para cá.
Eu falei isso com eles no intervalo. A gente ali, depois dos 25, 30, a gente desconcentrou. E aí eles tiveram bola parada, eles tiveram transição, coisa que a gente não tinha permitido até os 25 minutos. Mas o futebol é assim, é difícil você, 90 minutos, ter a mesma rotação, ter o mesmo nível de concentração, a mesma intensidade em 90 minutos, é muito difícil. Eu tento, eu cobro, eu puxo, eu venho no intervalo e falo com eles que a gente precisava fazer um segundo tempo, como a gente fez os primeiros 25, e existe essa cobrança interna. Mas a gente joga um esporte, que é um jogo de futebol. Então, se faltar alguma coisinha, é igual o carro. Se faltar um fusível, o carro não anda. Se faltar intensidade, diminui. Se faltar concentração, diminui. Se parar de pensar o jogo, diminui. Eu vou falar alguns fatores aqui que, se faltar um, a gente não consegue fazer os 25 minutos que a gente fez. Por isso que é difícil você fazer isso nos 90 minutos. E fizemos 2-0, fomos para o intervalo, voltamos com a ideia de repetir o que a gente tinha feito no primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos. Mas em nenhum momento tivemos o jogo descontrolado, o jogo estava controlado. Não foi da maneira que foi o primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos chance de ampliar, né? Até de fazer o 3-0, o 4-0. Mas em nenhum momento a gente perdeu o controle do jogo, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você chega em casa. Seja contundente, seja organizado, mas não perca o controle do jogo. O perigo de jogar em casa é quando você perde o controle do jogo. E aí, se a gente for contextualizar 2 tempos, fizemos 2 tempos distintos, sim. Um primeiro tempo de excelência e um segundo tempo bom. Mas eu, como treinador, tenho que olhar o macro do jogo. Ganhamos 2-0 numa equipe que no jogo passado ganhou do América de Natal. Controlamos o jogo, tivemos controle do jogo. E aí a gente perde alguns fatores desses que não dá para a gente fazer os 25, 30 minutos do primeiro tempo em todo o jogo. Mas eu saio satisfeito, porque a gente termina um jogo. Eu vou pontuar, aproveitar a pergunta do companheiro, pontuar para vocês. Uma coisa que me incomodou o jogo passado foi os 3 gols que tomamos. A gente havia tomado só 3 gols na competição. E voltar a não tomar gol era uma grande meta que eu tinha nesse jogo. Trabalhei muito essa semana para mim. Não tomar gol. Tentar começar o jogo ali nos 20, 25, 30 minutos, definir o jogo e depois controlar o jogo. Conseguimos. Conseguimos manter a liderança da competição. Somos líder geral da competição, com 64 participantes, somos primeiro. Temos 82% de aproveitamento dentro de uma competição árdua como é a Série D. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que o nosso torcedor vai passar esses 15 dias muito feliz, leve e alegre. Que esse presente todo desses números que eu dei é para o nosso torcedor. Então, assim, Santa Cruz, sob meu comando, vive um momento bom. E vou dizer por quê. Nós tivemos uma adversidade contra uma boa equipe fora de casa e não acusamos o golpe. Eu falei para vocês na minha coletiva que lá no vestiário mesmo a gente tinha revertido isso. O mental dos jogadores, que os jogadores responderam. Então, cara, é um momento ímpar que o Santa Cruz vive, né? Pé no chão, muito trabalho, muita humildade. Creio que continuamos evoluindo, né? O nosso ataque, todo jogo faz gol, e diversifica, ou é um, é outro, é outro. E a gente tem margem ainda para crescer. Vamos, Santa!